Nesse vídeo, eu vou te mostrar o mapa do planejamento que eu fiz para estruturar a minha mudança do Brasil para Portugal. Este é um assunto muito extenso e com muitos detalhes, e a atenção a cada detalhe faz toda a diferença no seu processo. Planejar uma mudança de país não é o mesmo que planejar uma viagem, então aqui eu vou te dar o passo a passo para você conseguir fasear todo o seu processo de mudança e se organizar em todos os detalhes, não esquecer de nada, porque você não quer colocar em risco a realização de um sonho tão importante como esse, né? Oi, eu sou a Nath Azevedo e seja bem-vinda ao canal. Se você é como eu, gosta de organização, não gosta de passar perrengue, precisa ter certeza de que as coisas estão saindo pra dar tudo certo, pega o papel e a caneta e comece a anotar, porque eu vou te dar o tintim por tintim pra você começar a fazer o seu planejamento e acalmar o seu coração, que eu acho que é o principal. Você é como eu, seu coração deve estar aí desesperado, porque você quer começar e não sabe por onde. Eu vou te dar o mapa do planejamento e o passo a passo pra todo o seu processo de mudança. Mas esse vídeo, ele também eu diria que principalmente para aqueles que não têm a menor organização e que precisam aí começar o seu processo de mudança pra já e fazer com que dê tudo certo. Então fica no vídeo, porque vem conteúdo extenso por aí. Vambora! Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu estruturei esse processo, esse mapa de planejamento em 3 etapas. Etapa 1, pré-mudança. Etapa 2, mudança. E etapa 3, pós-mudança. Porque sim, não é só chegar no país, tem muita coisa que você precisa fazer depois que você chega aqui em Portugal. Começando pela pré-mudança, o primeiro tópico é você entender ali qual é o lugar que você vai escolher para morar em Portugal. Seria o ideal que você já tivesse isso definido, mas eu sei que são muitas opções e não é uma coisa fácil de se definir. Então a dica que eu dou é comece a pesquisar conteúdos sobre os lugares que mais te atraem e perceba principalmente o custo de vida, preço dos aluguéis e mercado de trabalho. Entenda como funciona isso em cada região e tente colocar na sua perspectiva para entender o que melhor vai te atender. Os lugares mais localizados fora dos grandes centros, eles tendem a ser com um custo de vida mais barato e que para muita gente é o ideal para você conseguir chegar. Não precisa ser o lugar que você vai ficar para sempre, mas você precisa entender o que aquela cidade, o que aquela freguesia vai te dar de estrutura para entender o que você precisa dentro daquele contexto que você vai estar inserido. Qual é o mercado de trabalho daquela região? Você vai trabalhar em fábrica? Você vai procurar emprego em escritório? Qual é a sua área de atuação? Você vai conseguir manter inicialmente o seu emprego na área ou você vai precisar ali se adaptar, tentar arrumar uma outra área ali para conseguir se estruturar? Então tudo isso vai influenciar no seu processo. Lembrando que Lisboa e Porto são mais caros, os aluguéis estão muito caros, que aqui eles chamam de arrendamento. Então isso é um ponto que você precisa ter muito cuidado, porque você precisa conseguir se manter pelo menos até você conseguir um emprego. São muitos fatores que dificultam aí todo o processo na escolha, mas já comece ali pesquisando para entender, eu quero mais ao norte, eu quero mais na parte central, fica ali próximo de Lisboa, não, eu quero Lisboa. É importante você começar por aí pesquisando as regiões para você entender todo o seu planejamento financeiro, ok? O segundo ponto é qual é o tipo de visto que você vai aplicar. Como que você vai chegar aqui na imigração? Se você já está vindo com intenção de morar, de cara eu já te falo, pesquise também qual é a sua estratégia aí no seu processo de imigração. Como que você vai vir para se manter legal aqui em Portugal? Você tem cidadania? Já tirou o seu visto de trabalho? Ou visto de estudante? Tem algumas opções aí que você tem hoje disponíveis que fazem com que você consiga chegar aqui de forma tranquila, de forma legal, para você não passar perrengue na imigração. Então também esse é um ponto muito importante que você precisa pesquisar e ver qual método mais se encaixa aí na sua situação. O terceiro tópico que eu acho interessante é dar ali uma ideia de prazo. Como que tá hoje a sua urgência? Então você quer vir às pressas porque você precisa, não aguenta mais o Brasil, calma, mas assim, coloque um prazo. Eu quero ir bem, ir com segurança, eu não quero passar problemas financeiros. Então coloque aí mais ou menos um prazo dentro do que você precisa para conseguir se estruturar financeiramente, que eu acho que principalmente
principalmente o que vai definir o prazo é o financeiro, tá, gente? Porque você precisa economizar. Enquanto você dá andamento na sua vida aí no Brasil, você tá ali juntando seu dinheirinho para conseguir estruturar o seu cofrinho e guardar o dinheiro suficiente para você fazer um processo de mudança tranquilamente. O mais tranquilo possível, né? O prazo vai determinar também essa questão financeira. Então coloque aí dentro da sua perspectiva atual hoje quanto que você consegue guardar de dinheiro, se você consegue aí prever algumas questões que vão te ajudar financeiramente ao longo dos próximos anos, e tudo isso vai determinar. Se você já tiver um bom caixa, você vai conseguir antecipar toda a sua mudança aqui para Portugal. Então entenda o seu financeiro e já coloque aí uma ideia de prazo. Daqui um ano eu vou conseguir. Daqui um ano e meio, daqui 2, daqui 3. Não é uma coisa que você vai precisar determinar nesse momento, mas é aquilo que vai te dar um norte. Porque é importante a gente colocar um prazo pra gente já conseguir trabalhar no nosso inconsciente. Se a gente não determinar pelo menos uma ideia de prazo, a gente vai deixando, a vida vai passando e aí a coisa demora mais pra acontecer. Então esse prazo nesse momento é legal pra você colocar, pra você ter aí uma coisa para não te ajudar a procrastinar todas as etapas que você precisa fazer. Então coloque esse prazo, dê aí um tempo, um ano e meio, 2, vê o que você precisa e aquilo que mais vai ficar confortável para você. E vai ali acompanhando, olha, dezembro de 2026 eu tô me mudando. Enfim, dê um prazo, se estruture para isso. Se esse prazo não se concretizar, também não tem problema, você vai ali adequando ao longo do processo. Mas é importante que você consiga ali ter uma ideia para você ter um norte, uma mira ali. Não, vai ser no ano que vem. Não, vai ser em 2026. Tudo isso vai depender e aí você vai determinar ali de acordo com o que for melhor para você. Quarto ponto da nossa pré-mudança é o famigerado planejamento financeiro. Gente, eu sei que é muito difícil, às vezes é chato cuidar de finanças, porque são muitos desafios, né, que a gente precisa enfrentar. Não é fácil a gente abrir mão de muitas coisas que a gente tem hoje pra pensar numa coisa no futuro. Dar aquela economizada, não comprar, não gastar tanto, conseguir ter aquele foco de quando cair o salário, já deixa guardado aquela quantia que você mentalizou ali, ideal pra você conseguir fazer o seu planejamento financeiro. Então a gente sabe que é difícil, né? Mas ele é imprescindível. Você precisa ali, dentro da sua estratégia, montar um planejamento financeiro, separar uma quantia para você guardar ao mês, entender quais os custos que você pode cortar, que já não são mais prioridade, definir essas metas, definir o que é importante, definir o que não é importante, é ideal para você conseguir não escorregar nessa parte de planejamento financeiro. Quanto mais você for fiel, mais rápido você vai conseguir realizar o seu sonho. Monte aí a sua estratégia de como você consegue economizar. Vai cair 13º, gente, guarda o 13º. Já não começa a fazer dívida antes de cair o 13º. Tem PLR. Vai lá e já fala, vou guardar para o meu processo de mudança. Então são essas coisas que ajudam ali no dia a dia. E também os detalhes pequenos, vai no mercado, pega a opção mais barata daquele produto. Pensa que cada sacrifício que você for fazer vai te ajudar a estar mais próximo da sua fase aí de conclusão de mudança. Foque, fique firme que o resultado vai ser bom. Não perca o foco. O quinto tópico do seu processo de pré-mudança é entender como que você vai obter renda em Portugal. Onde você inicialmente vai estar ali com a mente aberta para trabalhar. Você vai precisar conseguir um emprego rápido, você vai poder ali escolher com mais carinho qual trabalho você quer entrar, ou você quer começar algo novo, quer empreender. Isso é importante também, você já conseguir estruturar como que você vai obter renda aqui em Portugal. Também tem muito conteúdo no YouTube, você vai encontrar ali gente que trabalha em fábrica, vai encontrar gente que trabalha mais na parte corporativa, vai encontrar muita gente que vem para empreender e dá muito certo. É um mar de oportunidade, precisa pesquisar, precisa ali estar atento, tá com a mente aberta, eu diria, para que num plano B você vai conseguir um trabalho. Você só precisa estar ali com vontade de crescer, vontade de vencer e entender que tudo faz parte de um processo. Você tá começando do zero. Hoje em dia é muito importante aqui em Portugal você ter uma indicação para você conseguir um bom emprego. Tudo isso conta. Talvez não é de primeiro momento que você vai conseguir trabalhar direto na sua área. Entenda isso, já vai também mentalizando isso, já vai entendendo que tudo tem um preço, mas que lá na frente vai ser legal, vai ser bom, mas já coloque aí mais ou menos a sua estratégia para entender como que você vai conseguir obter renda aqui no novo país. Pesquise sobre o seu mercado de trabalho, pesquise sobre a sua área. Validação de diploma é muito importante também, porque dependendo da sua profissão, não é só chegar, fazer uma entrevista e conseguir um emprego, você precisa fazer a equivalência de diploma aqui em Portugal. Então já pesquise isso, já entenda como que vai ser, qual vai ser o seu principal meio de obter renda aqui assim que você chegar em Portugal. Trace uma estratégia para isso. O sexto tópico
básico, se você vai precisar comprar um carro. Dependendo do lugar que você escolhe, o transporte público ele é bem interessante. Não compensa muitas vezes você comprar um carro quando você mora num lugar bem central, porque tudo é mais difícil, o trânsito é mais complicado, você muitas vezes não tem onde estacionar. Talvez não seja uma estratégia de primeiro momento comprar um carro. Agora, se você tá ali pensando em morar mais no interior, tudo é mais afastado, é importante colocar no seu planejamento a compra de um automóvel. Também já vai lá, pesquisa com os preços dos carros aqui em Portugal, o que é legal aqui considerar na compra de um veículo, com quanto você consegue comprar um carro. Tudo isso é importante porque se você vai precisar comprar um carro, também vai influenciar no seu planejamento financeiro. Coloque isso na sua estratégia. Vou para um grande centro, não preciso de um carro no primeiro momento. Não, eu vou mais afastado, eu tenho ciência de que eu vou precisar comprar um carro, então já coloque isso no seu planejamento. O sétimo ponto é planejar a documentação. Entenda como está a sua situação hoje. Principalmente, gente, se você tiver pet, tem todo um processo específico para trazer o seu pet. Também pesquisa sobre isso, essa parte de documentação é muito importante. Tá um pouco aliado ali com o que eu falei um pouquinho mais cedo da questão do visto. Muitas pessoas não têm nem passaporte, muitas pessoas não fizeram uma viagem internacional, tem que até ir atrás de passaporte. Não se esqueça disso, já coloque isso no seu processo. De repente é uma coisa que você já começa, já conclui, pronto, já resolvi, já tô com passaporte. Sei que muitos já têm, mas é uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui também. Principalmente para quem precisa ou quer trazer o seu pet. O oitavo ponto, a documentação para você poder chegar no país. Aqui em Portugal, a gente tem o NIF, que é como se fosse o CPF. A gente tem o NIS, que é o número de segurança social, que é equivalente ao PIS. Tem também o PB4. Ele é aquele acordo que existe entre Brasil e Portugal para você conseguir utilizar o sistema público de saúde aqui num caso de emergência. Se, claro, você já não tiver o número de utente, que o número de utente é como se fosse a nossa carteirinha do SUS, que é o que vai te dar ali acesso a fazer uma consulta, fazer um acompanhamento médico. Isso também é importante. Então, tudo isso vai te ajudar a conseguir ter toda a documentação para chegar aqui, conseguir alugar uma casa, conseguir arrumar um emprego, você vai precisar disso. Então, você precisa ter essas documentações. Você não consegue fazer nada disso, por exemplo, sem esses documentos no Brasil, correto? Então, aqui também você precisa colocar no seu planejamento como que você vai conseguir obter essas documentações. Hoje em dia, tem muitas pessoas que fornecem o serviço para conseguir te dar esse suporte. Tome muito cuidado, porque tem muitos golpes também, mas pesquise, encontre profissionais de indicação, advogados que já têm ali uma certa recomendação, então eles podem te ajudar nesse processo. Nós fizemos isso quando nós ainda estávamos no Brasil, nós na verdade contratamos os serviços. É muito importante que você consiga um parceiro de confiança. O conselho também que eu te dou é tente tirar tudo ainda no Brasil. Por quê? Você chegar aqui e ainda ter que ir atrás disso vai levar um tempo. Esse tempo pode te custar também. Você precisa chegar e conseguir trabalhar. Quanto antes você conseguir organizar essas documentações, melhor vai ser para você chegar já tá com tudo certinho, só colocar a mão na massa. Gente, é legal também nessa etapa de pré-mudança vocês já pesquisarem aí se a sua profissão precisa de equivalência de diploma. Eu falei disso também um pouquinho mais cedo, mas eu deixei esse tópico separado porque é um caso à parte. Você precisa entender qual que é a sua profissão. Por exemplo, médico, advogado, psicólogo, toda essa parte que envolve a saúde, também a parte de arquitetura. Tem todo um processo para você conseguir atuar na profissão. Geralmente são aquelas profissões que precisam de alguma inscrição em ordem, por exemplo, a ordem dos advogados, a ordem dos médicos, a ordem dos arquitetos. Tem todo esse processo que precisa ser feito a equivalência do diploma aqui em Portugal para você poder atuar na profissão. Talvez num primeiro momento não seja o seu plano conseguir um trabalho na área, mas o que é legal você ver no Brasil? Já as documentações, você precisa ir até a universidade, por exemplo, para solicitar. Você também vai precisar apostilar, vai precisar ir em cartório, reconhecer firma. Então é legal você também estruturar isso para conseguir já vir com essa documentação e fazer com calma. Hoje em dia também dá para começar a fazer o seu processo de equivalência de forma remota ainda estando no Brasil, o que é melhor ainda. É um tema também bem extenso. Eu posso fazer um vídeo, se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, que eu faço o passo a passo. Nós fizemos isso, o meu esposo, ele é arquiteto, a gente trouxe toda a documentação para poder fazer a equivalência de diploma. Eu consigo te passar os custos que nós tivemos e como que você
você precisa se estruturar para ir atrás disso. Mas o tópico do diploma, ele é importante, porque depois que você estiver aqui em Portugal, se você quiser ir atrás, vai ser um pouco mais complicado. Tem universidades hoje que não fazem a solicitação de forma remota, você tem que ir até a universidade. Então é importante você pesquisar um pouco sobre isso também, já colocar nesse seu planejamento de mudança as etapas para conseguir fazer a equivalência do diploma. É um processo que demora em uma média de 6 meses. Se você quiser já antecipar isso, é interessante também. Agora, tem algumas profissões que não precisam fazer equivalência. Basta você trazer um diploma atualizado e apostilado, e isso já vai ser o suficiente. Então, por exemplo, no meu caso, eu me formei em administração. Eu consigo apresentar o meu diploma aqui para as empresas e conseguir atuar, porque não preciso fazer essa equivalência. Pesquisa um pouco sobre isso e estrutura essa questão também. Bom, e indo para a segunda parte do nosso mapa de planejamento, a gente vai para a etapa de mudança. Essa etapa, ela deve começar ali mais ou menos uns 6 meses, 8 meses antes da data que você definiu. Então, até aqui, você pesquisou bastante, você já tem uma ideia de onde você quer morar, você já sabe ali todas as questões que você precisa fazer para seu planejamento financeiro, já tá ali entendendo como é o mercado de trabalho aqui em Portugal, onde você vai trabalhar. E isso tudo já te deu uma boa base, já te deu uma boa ideia do que é morar aqui em Portugal. E agora a gente vai para a etapa de execução de todas as coisas que você precisa fazer para começar sua mudança. A primeira coisa que você precisa fazer é planejar o que você não vai levar na sua mudança. Você tem móveis que você vai precisar vender, roupas que você não vai levar, você tem eletrodomésticos, carro. Então, já conseguir entender o que você vai fazer com as suas coisas. Nós, o que nós fizemos? Uma lista de tudo que a gente não ia trazer para Portugal. Uma lista de venda. Colocamos preços nas coisas, dá uma pesquisada ali, vê o estado que estão as suas coisas. Separe também uma lista para doações, porque tem coisa que não faz sentido você vender, que já não tá muito em bom estado. Roupas que você já leva para uma casa de doações. Isso daí é interessante para você começar a desapegar. Essa parte é muito difícil, porque tem coisas que têm um valor sentimental. Então eu vou te dar uma dica aqui, que eu vi uma vez na internet que eu achei maravilhosa. Não era bem para mudança de país, mas era coisa de desapego. Então você pega aquela coisa, imagina que esteja ali sujo de cocô. Isso mesmo, cocô. Imagina, putz, ai, esse relógio aqui tá sujo de cocô. Ele é uma coisa que você vai limpar, porque é muito importante para você, ou se ele já estiver ali naquela situação, você vai jogar fora. Se ele é uma coisa que você jogaria fora nessa situação, desapega, porque você não vai mais usar aquilo. Eu sei que é engraçado pensar nisso, mas funciona. Gente, eu achei incrível, eu achei ideal para esse tipo de situação. Comece ali a fazer essa lista de desapego, já coloque os preços de venda, já pesquisa ali por quantas pessoas estão vendendo em aplicativos de desapego. Faça isso que dá super certo. E estruture essa lista, divulgue entre amigos e familiares, porque se você já tá com esse processo amadurecido de mudança, já tem pessoas queridas aí que sabem dessa sua mudança, provavelmente estão até esperando essa lista, porque é uma oportunidade. Então você tem que pensar também, não adianta você colocar um preço, que você quer lucrar 20%, 50%, 100% daquilo que você gastou numa coisa usada. A pessoa tá te ajudando, ela tá comprando uma coisa pra você conseguir se livrar daquilo e se mudar pra Portugal. Então é uma ajuda. Coloque um preço legal, faça ali doações. Então, se você comprar 5 itens, ganha 3. Eu fiz muito isso, deu muito certo. E assim, já comece esse planejamento, já entenda ali o desapego das coisas, já faça sua lista de venda e já comece a divulgar para amigos e familiares. O segundo ponto da mudança é o seu imóvel. Onde você mora hoje? É a casa dos seus pais? Ou de algum parente, algum amigo? Ou não, você mora de aluguel? Ou é a casa própria? Então, no caso de aluguel, você vai precisar entender ali quanto tempo falta para terminar o seu contrato, quando que você precisa dar o seu aviso de saída do imóvel e planejar para deixar o imóvel nas condições que você pegou quando você alugou. O que nós fizemos? Planejamos a data, isso numa ideia ainda, porque a gente ainda não tinha comprado a passagem. Então a gente sabia que a gente ia vir mais ou menos naquele mês. Então a gente já sabia quando que a gente tinha que dar o aviso de saída, que era 30 dias antes. Já começou ali, comprar tinta para pintura, alguns reparos que precisa fazer. Isso é normal de praxe. Se você aluga uma casa, você já sabe que isso tem que fazer quando você vai sair do imóvel. Então não esqueça de colocar isso no seu planejamento de mudança também. No caso, se for imóvel próprio, você vai entender ali, vai colocar seu imóvel à venda, vai colocar para alugar, vai deixar fechado mesmo, deixa a chave com alguém para ir lá fazer uma manutenção. Então já coloque aí também no seu planejamento o que você vai fazer com o lugar que você está morando hoje. Se você já estiver morando em uma casa, por exemplo, dos seus pais, aí é mais tranquilo, né? Porque é só você pegar suas coisas
e sair. Mas a maioria das pessoas, assim como eu, casa alugada, então isso também já precisa estar no seu mapa de planejamento. O terceiro ponto da sua mudança, dessa etapa de mudança, planejar o que você vai fazer nas datas entre a entrega de um imóvel que você está alugando hoje versus a data do voo. Nesse espaço de tempo, aonde você vai ficar? Você vai estar com as suas malas já. Vou ficar na casa da minha mãe, vou ficar na casa de um amigo, vou ficar na casa do meu irmão, ou vou alugar um Airbnb. Isso também tem que estar no seu cronograma. O 2 era entender como que você vai organizar a saída de um imóvel, a venda de um imóvel. E a etapa 3 é você conseguir entender onde você vai ficar depois que você entregar o imóvel até a data do seu voo. Porque seria muito bom se a gente conseguisse fazer tudo no mesmo dia. Só que, gente, quando você vai entregar o imóvel, tem uma vistoria. Então, a pessoa vai lá, vai olhar. Se você, não concordou com isso, não concordou com aquilo, você precisa ter ali uns dias para conseguir organizar essa parte. Não acredite que inicialmente a pessoa vai lá, né? Lógico, pode dar certo, mas também pode dar errado. Então, coloque isso aí também nesses dias, né? Nós entregamos o apartamento 2 semanas antes do dia do voo e nós fomos para um Airbnb. Nós já fizemos esse processo porque 2 semanas ou 1 semana, agora eu não me lembro direito, mas foi mais ou menos isso. Porque a gente sabia que na entrega do apartamento, se eu fosse no dia que eu planejei, e vamos supor, entrega o apartamento de manhã, pega o voo à noite. E se o cara não aceita? Se você tem que fazer alguma outra coisa? Toma cuidado com isso também. O quarto tópico dessa etapa de mudança é você programar a saída do seu emprego atual. Entender se você vai precisar sair do seu emprego, se não for um emprego que você vai conseguir trabalhar remoto, como que você vai estruturar essa saída, né? Avisar as pessoas lá na empresa, avisar que você está se planejando, como que funciona essa abertura aí na sua empresa. Que você provavelmente vai cumprir aviso prévio, você pode até avisar numa forma de conseguir algum acordo. Então tudo isso é interessante também colocar no seu cronograma. Qual é a melhor fase ali para você conseguir resolver, já avisar, já comunicar as pessoas do seu trabalho, né? No meu caso, eu achei interessante e assim eu recomendo que vocês também façam. É quando você comprar a passagem, você já avisa. Porque geralmente a gente compra a passagem com uma certa antecedência, principalmente para conseguir aproveitar bons preços. E você compra a passagem, cara, você comprou a passagem. É uma coisa que quando você compra, parece que você concretizou. Eu vou mesmo. Quando eu comprei a passagem, que eu já sabia qual que era a data, eu avisei no trabalho e aí eu consegui fazer tudo de forma tranquila. Foram, acho que uns 6 meses aproximadamente de antecedência e eu tive uma super abertura, consegui levar isso pra frente, as pessoas entenderam. Foi fácil ali pra fazer a reposição de uma pessoa no meu lugar. Então é legal você fazer isso também, se for o caso, se for essa situação parecida com você. Mas eu sugiro que pelo menos você se planeje em comunicar 1 mês de antecedência, que aí pelo menos você não tem desconto de aviso prévio. Agora, se você é PJ ou se você tem empresa, também faça a sua estrutura aí para conseguir fazer isso da melhor forma possível dentro hoje do seu emprego atual. Coloque isso no seu planejamento, como que vai ser essa fase aí de transição no seu trabalho. Gente, vai parecer besta o que eu vou falar aqui, mas eu acho que é muito importante. Coloque no seu cronograma, fazer um checklist de médico, fazer um checklist de dentista. Sabe por quê? Você não vai querer chegar aqui em Portugal e aí começar a ter problema de saúde pra ter que tratar. Ou a ter um dente que você não foi atrás, porque dentista aqui dizem que é bem caro. Eu ainda não tive essa experiência, mas também dizem que é bem diferente do Brasil, a forma como os dentistas tratam aqui. O que eu ouvi dizer é assim, qualquer problema pega e arranca o dente. Você não quer arrancar um dente, você quer tratar um dente. Então já comece também a colocar aí no seu cronograma um check-up de médicos. Vai lá, faz uma bateria de exames, faz aquele exame de sangue, faz aquele exame principalmente da rotina da mulher. Já deixa tudo no esquema, tudo bonitinho, a sua saúde em dia, principalmente também a sua saúde bucal, para conseguir tirar isso da frente. Não ter que lidar com isso quando chegar aqui em Portugal. Então é muito interessante que você também se preocupe com isso. Parece besta, mas não é. Faça um check-up médico. Sugestão. Eu falei que era bastante coisa, né? Olha quanta coisa a gente tem que prestar atenção. O 6º ponto é com relação à sua CNH no Brasil. O que é interessante que você faça? Vê ali na validade da sua CNH quando que ela vence. Se ela vence e você estiver aqui em Portugal, é bem complicado para você conseguir fazer essa renovação. Aqui eles são bem mais chatos. Isso também é o que eu pesquisei. Vá atrás disso, já renove a sua CNH aí no Brasil, já chegue com tudo certinho para você conseguir ter esse prazo aqui em Portugal até você fazer a sua troca. Porque também tem que fazer isso quando você se muda para cá. Fazer a troca da CNH brasileira para a carta de condução aqui em Portugal. Então preste atenção nisso, já coloque no seu cronograma aí, caso a sua CNH esteja quase vencendo, para você já também tirar isso da frente e não ter problema com isso quando chegar aqui em Portugal. O 7º ponto é você comprar as passagens. Pesquise já os preços dali mais ou menos na data que você definiu. Já vê ali qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, qual é a melhor companhia aérea e já entenda quantas malas você vai levar. Por que eu tô falando isso? Quando
quando você compra as malas extras com antecedência, você também consegue economizar do que comprar muito em cima do voo. Já tenta ver ali mais ou menos quantas malas você quer levar, como que você vai despachar as suas coisas, a sua mudança. Coloque isso no seu cronograma também. A compra das passagens tem que ter essa estratégia, não é só comprar passagem. Talvez você não precise comprar suas bagagens extras no mesmo momento da sua passagem, mas não deixe para a última hora, tá bom? Tenta economizar isso aí também. E junto com a compra das passagens, já veja também se você vai precisar comprar alguma coisa para sua viagem. Por exemplo, mala. Então já comece a ver isso também junto com as passagens. Se você vai precisar comprar uma mala, se você precisa comprar alguma coisa que vai ser fundamental para a sua viagem em si. Eu vou falar um exemplo besta, mas que eu acho importante, tá? Eu precisava comprar aquela meia de compressão, porque são 9 horas, se você vier em voo direto mais ou menos. Eu ficava com muita aflição de ter a minha perna muito inchada. Era uma coisa que eu precisava comprar para minha viagem. Não esqueçam desses detalhes, já veja ali, para pensar um pouquinho, mentalize. O que eu preciso comprar? Eu tenho que comprar alguma necessaire para levar alguma coisa, uma roupa confortável para a sua viagem, ou até mesmo a mala, né, que é muito importante, muitas pessoas também não têm. Outra coisa muito importante é como que você vai fazer com as suas contas no Brasil. Agora que você já tem ali mais ou menos a data, que você até mesmo já comprou a passagem, você tem contas parceladas, por exemplo, que ultrapassam a data que você vai sair do Brasil, você tem alguma despesa fixa, você tá pagando o financiamento da sua casa, por exemplo, pode acontecer. Entenda como que você vai gerenciar suas contas do Brasil nessa sua fase de mudança. Se é uma conta que você vai continuar pagando mesmo estando aqui em Portugal, pensa só, tem uma data de corte ali, Brasil e Portugal. O que vai ali ultrapassar essa linha? O que vai ali continuar existindo relacionado ao Brasil que você ainda vai precisar lidar aqui de Portugal, financeiramente falando? Então entenda como que você vai gerenciar suas contas. O que eu indico sempre, né, que eu sugiro, porque pra mim funciona muito bem essa organização na minha cabeça. Tentar liquidar, deixar tudo resolvido. Estou vindo pra Portugal, vida nova, tenta liquidar. Lógico, num financiamento de uma casa, alguma coisa assim, não é tão simples, né? Mas aquela comprinha do cartão de crédito que você parcelou em 10, 12 vezes, tenta liquidar aqui aquelas parcelas excedentes, paga 4 de uma vez, coloca isso também no seu planejamento para você não ficar ali tendo que gerenciar coisas ainda do Brasil estando aqui. A sua cabeça, quando chega aqui, ela vai estar muito focada nas suas coisas aqui. Então, quanto mais você conseguir resolver essas arestas que ficam para trás, resolva. Isso vai te ajudar também a não ter uma preocupação a mais depois que você chega aqui em Portugal. Um outro ponto também importante desse mesmo tópico é com relação às suas contas no banco. Então, você vai cancelar suas contas, vai cancelar cartão, vai manter suas contas de telefone, vai manter. Então, tudo isso também tem que ser colocado ali numa estratégia para não deixar, e depois, nossa, esqueci, preciso resolver tal coisa. E aí você já tá aqui em Portugal. Não esqueça de olhar todos esses detalhes. Bom, gente, outra coisa que você precisa fazer nessa etapa de mudança, como sugestão, eu indico contratar um serviço de relocation. Que é isso? Você contratar uma pessoa aqui em Portugal, uma empresa aqui em Portugal, estando no Brasil, para que essa empresa faça a intermediação do seu aluguel da sua casa nova. Então, é muito interessante, porque não tem preço você chegar aqui e já ter a sua casa para morar. Porque se você quiser fazer isso estando aqui em Portugal, você vai ter que lidar com questões de hotel ou Airbnb, porque você não sabe exatamente quando que você vai conseguir entrar num imóvel. Você vai estar ali com pressa, você vai estar aceitando alguma coisa ali que talvez não seja tão boa para você, que não vale de encontro às suas necessidades, mas pela pressa você tenha que aceitar. Você vai ter também uma dificuldade a mais. Quando você contrata um serviço de relocation, você tem ali uma pessoa intermediando para você. Isso traz segurança para quem tá alugando o imóvel. Então, às vezes é mais fácil você ter um procurador aqui em Portugal que vai fazer isso para você. Fora que você vai ter ali uma tranquilidade. Você fala, pronto, isso tá resolvido. Eu vou chegar, eu já tenho a minha casa, eu já tenho onde morar e tá resolvido. Eu não vou precisar passar perrengue. Senão você pode acabar gastando muito com hotéis, com Airbnb, até você conseguir encontrar. E hoje em dia tá muito concorrido o mercado imobiliário aqui em Portugal. Junto com você tem muita gente querendo aquele mesmo imóvel. Claro, quem tiver melhores condições e mais estruturado ganha. Dependendo, se você quer fazer isso de forma autônoma, você tem até que pagar 1 ano de antecedência. Tem gente que solicita se você pagar o aluguel todo daquele ano. Não é assim. O serviço de relocation, ele te dá toda uma estrutura. A pessoa vai lá, dependendo do plano que você contrata, faz uma entrevista com você, entende quais são as suas necessidades, do que você abre mão, do que você não abre mão, e ali ela vai buscar imóveis para vocês. Você ainda estando no Brasil. Não o bastante, ela pode ainda fazer visitas presenciais naqueles imóveis e dar as considerações dela. Olha, isso aqui não tá legal, esse imóvel não tá bom, esse imóvel tá bom, conseguir negociar um preço, então tudo isso vai te ajudar. Então, gente, coloque também nesse seu cronograma a contratação de um serviço de relocation. Às vezes você pode pensar, não quero gastar com isso. Calma, respira, reconsidera, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de contratar um serviço de relocation. E, além disso, depois que você conseguir alugar o seu imóvel,
veja se você vai precisar comprar mobília. Então, o imóvel tá sem nada. Normalmente, os imóveis aqui em Portugal, eles já vêm pelo menos com a cozinha equipada, o que já é um grande alívio. Nem todos você aluga com mobília. Então, quais são os preços de uma cama? Quais são os preços de um sofá? Já vai pesquisando isso em lojas aqui, por exemplo, como a IKEA, que é uma loja que praticamente todas as pessoas compram, que tem coisas super legais com preço bom. E isso já vai te dando essa ideia. E quanto que custa comprar um enxoval de cozinha, por exemplo? Você não vai provavelmente trazer prato, garfo, copo, você vai ter que comprar essas coisas. Então, vai colocando ali na sua agenda, quando você tiver um tempinho, de fazer essas pesquisas na internet também. E quanto que você vai precisar ali, dentro do seu planejamento financeiro, investir para você ter essas coisas. A sugestão que eu dou, que foi o que nós fizemos, foi encontrar um imóvel legal já com mobília. Porque aí a gente também chega, já tem onde dormir no primeiro dia e também já não precisa gastar dinheiro com isso. Mas claro, um imóvel que você tenha mobília, normalmente ele já é um pouco mais caro. Então tudo isso tem que ser considerado no seu planejamento financeiro. O que você vai preferir? Prefiro um imóvel que tem 50 euros a mais, só que já tem mobília. Para nós, por exemplo, que foi esse o nosso caso, compensou a gente pagar 50 euros a mais e não precisar se preocupar com isso, porque dentro das pesquisas que a gente fez, a gente gastaria muito mais comprando imóveis num primeiro momento, sem muitas vezes saber se depois, numa mudança, numa outra casa, como que seria, se a gente ia mudar de cidade, se a gente não ia. Então, assim, recomendação, quanto menos coisa você puder tirar da frente, mais vai ser interessante para você quando você chegar aqui. Então a gente preferiu alugar uma casa que já tenha móveis. Mas alguns serviços de relocation já também dão essa estrutura. Então se você quer contratar para que a empresa compre os móveis, receba os móveis, monte os móveis, você também pode. Lógico, tudo vai depender do quanto você quer investir nisso. Então são muitos detalhes e veja isso, pesquise sobre isso também. Não deixe de pesquisar sobre isso. São tantos tópicos nessa fase de mudança que eu já perdi as contas aqui. Esse é o 10º ponto que eu vou falar para vocês. Vou alugar um imóvel mesmo que seja com serviço de relocation. Pode acontecer da pega das chaves não ser exatamente na data que você chegue em Portugal. Então você vai precisar ali ver um Airbnb, no mínimo. Ou até mesmo se você não tiver um serviço de contratação de relocation, você ir atrás dessa sua primeira estadia aqui em Portugal. Onde que você vai ficar? Se você vai precisar ficar num hotel, ou se você já quer alugar ali um Airbnb. Então coloque isso também no seu planejamento. E o 11º ponto, junto com o aluguel de um Airbnb, por exemplo, vem o aluguel do carro. Você vai chegar por onde? Por aeroporto de Lisboa, por aeroporto do Porto. Vamos entender aí onde que você vai morar e como você vai chegar até a cidade. No nosso caso, nós viemos pelo aeroporto de Lisboa e moramos na cidade de Viseu, que dá mais ou menos 3 horas ali de Lisboa. Nós alugamos um carro em Lisboa, devolvemos aqui em Viseu, aproveitamos esse primeiro aluguel para já comprar algumas coisas que a gente precisava, fazer um primeiro mercado, comprar ali pratos, copos. Então a gente já colocou nesse planejamento o carro que a gente alugou para já resolver essas primeiras coisas que eram necessárias ao chegar aqui em Portugal. Então não deixe de colocar no seu planejamento também o aluguel do carro que você vai precisar. Agora, se você tá numa cidade grande, de repente você não precisa. O Uber resolve, mas tenha isso em mente para você não passar perrengue nisso também, tá? Você chegar aqui em Portugal, tá com todas as suas malas, precisar ainda ver o preço do aluguel do carro. Aí se o preço vai estar caro, às vezes não tem o carro do tamanho disponível que você precisa porque você vai estar com muita bagagem. Já coloca no seu cronograma aí, no seu mapa de planejamento de mudança. Outra coisa importantíssima também, como que você vai se comunicar quando chegar aqui em Portugal. Quando você já tem o NIF, você já pode fazer ali a contratação de um serviço de telefone, por exemplo. Então já coloque isso também no seu planejamento. E essas empresas de assessoria, de relocation, muitas vezes também fornecem esse serviço. Já deixar ali internet na sua casa, uma linha de telefone contratada, né? Então já pesquisa ali quais são as companhias de telefone, quais são os planos, o que vai caber ali melhor no seu orçamento, quanto que você vai precisar contratar de internet. Tudo isso também você vai precisar ter quando chegar aqui em Portugal. Claro, se você quiser chegar aqui, comprar um chip, aqueles de viagem que você compra mesmo, de sei lá, 5 megas, 15 megas, que dura aí 20 dias, também dá. Para depois você ir até uma loja, depois fazer uma contratação pessoal, também dá. Ver quais são as suas necessidades. Não deixe de pesquisar para ver preços e para ver custos na contratação desses serviços também, que hoje em dia são essenciais. Outra coisa que é importantíssima de você colocar no seu planejamento é a despedida das pessoas que você ama, que você quer se reunir antes da sua partida. Então, como que vai ser nesse seu cronograma? Você vai visitar algumas pessoas, vai chamar algumas pessoas para ir na sua casa, ou vai fazer até mesmo um churrasco, alguma festa para fazer a despedida. Não deixe de colocar isso no seu planejamento. Nessas etapas finais aí, você vai estar correndo atrás de tudo. E às vezes a gente esquece de se despedir das pessoas. Separe ali, pegue um calendário
e já fala, ó, dia tal, e já avise com antecedência as pessoas para elas se programarem também para estarem presentes. Você ir visitar um a um é muito legal? Puxa, é muito legal, mas você conseguir conciliar a agenda é difícil com muitas pessoas, né, que você às vezes quer visitar. Então, às vezes é mais fácil você chamar as pessoas para virem numa festa de despedida, alguma coisa assim, para você conseguir se reunir com todos e não deixar de fazer essa despedida. Porque é legal, a gente tá ali dando um passo para seguir um sonho, e essas são pessoas que sonham junto com a gente normalmente. Eu tenho certeza que todos vão querer estar lá e participar com vocês. Outra coisa importantíssima e burocrática que tem que ser feita. Vá até os cartórios, peça suas certidões, pelo menos a certidão ou de nascimento ou de casamento, atualizada, e apostila essas certidões. Então, se você não tem cidadania, você precisa ter esses documentos atualizados e apostilados. O que é o apostilamento? Para quem não sabe, apostilamento de AIA. É você validar aquele documento para que ele seja válido aqui em Portugal também. Então, vá até o cartório, solicite uma via atualizada da sua certidão e peça o apostilamento. Porque, você sabe, no Brasil, eventualmente você precisa dessa certidão para algumas coisas. E essa necessidade também pode acontecer aqui em Portugal. Trazer esse documento atualizado é tirar uma preocupação a menos da cabeça, porque se alguém pedir, seja numa contratação de um trabalho, numa contratação de um serviço, às vezes pode solicitar, e você já tá na mão, já tá tudo resolvido, tá bonitinho, atualizado, com o apostilamento, é uma coisa a menos que você vai se preocupar. Vá até os cartórios, geralmente eles demoram ali uma semana, 2 no máximo, para disponibilizar essa documentação. Não deixe de pedir essa documentação atualizada. Um outro ponto muito importante que você precisa colocar aí no seu cronograma, já que você vai até o cartório pedir uma via certidão atualizada, já peça o e-notariado também. O e-notariado, ele te ajuda a fazer todos os serviços praticamente de cartório de forma remota. Então, se você estiver aqui em Portugal, precisar assinar algum documento, o e-notariado resolve. Sabe aquela coisa de ir lá no cartório, reconhecer firma? Você consegue fazer isso de forma remota. Então, é muito interessante você já deixar isso resolvido. Hoje em dia, muitos cartórios fazem essa solicitação de forma remota também, mas já que você está no Brasil, já faça isso, vá até o cartório, tire as dúvidas, apresente a documentação que você precisa e deixe o seu e-notariado ativo. O e-notariado nada mais é do que um certificado digital que te dá ali poderes para fazer muitas coisas, muitos serviços de cartório, inclusive venda de imóveis, venda de automóveis de forma remota. Gente, isso salva, isso resolve, não deixem de fazer isso, faça isso com antecedência porque você vai me agradecer depois. Bom, e uma outra coisa que você também pode fazer no cartório é deixar uma procuração. Então, se você tem um advogado de confiança ou até mesmo uma pessoa de sua confiança, deixe uma procuração. Por quê? Aquilo que você não conseguir fazer de forma remota, estando aqui em Portugal, essa pessoa ela vai poder fazer por você. Então, vamos supor que eventualmente você precise resolver alguma coisa remota no banco, cancelar uma conta às vezes, que você não consiga fazer isso de forma remota, deixa essa procuração uma pessoa, seja um advogado, seja uma pessoa de confiança, vai ficar muito mais barato do que você comprar uma passagem e ter que ir até o Brasil. Então faça isso também, não deixe de fazer. A última etapa aqui dessa fase de mudança que eu queria deixar para vocês é pesquise sobre a saída fiscal. Veja bem, saída fiscal é um tema muito polêmico. Porque tem muitas pessoas que já estão há anos fora do Brasil e não fazem saída fiscal. O que é saída fiscal? Saída fiscal é você nada mais do que informar a Receita Federal de que você está saindo do Brasil. E essa saída, essa formalização para a Receita Federal faz com que você não precise mais declarar imposto de renda e entre outras coisas que você precisa fazer estando com a morada fiscal ainda no Brasil. Então são essas obrigações que todo cidadão tem. Então você dá a saída fiscal é você encerrar, pode ser temporariamente, essa morada fiscal no Brasil, essas questões burocráticas que todo cidadão tem que fazer no Brasil. Mas tenha muito cuidado, porque assim, se você tá trabalhando de forma remota ainda, tem vários fatores, mas tudo vai depender do seu caso. Então a minha recomendação, procure um contador, procure um advogado de sua confiança, fale do seu caso, dê ali as suas informações que ele vai poder te orientar. Olha, faça a saída fiscal, não faça a saída fiscal, porque você vai ter que entender. Pode acontecer de você ter que declarar o imposto de renda no Brasil e ter que declarar o imposto de renda aqui em Portugal também. Pode acontecer de ter uma bitributação. Tem vários fatores que têm que ser levados em consideração. Então, nesse seu processo ali de mudança, onde você já tem a data definida, onde você já sabe como que vai ser todo o seu cronograma, coloque ali também o momento certo de você fazer a sua saída fiscal, se você vai fazer, se você não vai fazer. É um tópico muito importante, não deixe de estudar sobre o assunto, não deixe de procurar bons profissionais para saber sobre isso, tá? Saída fiscal.
Galera, eu disse que esse vídeo é extenso, né? Bom, tem bastante informação, mas esse vídeo, como eu disse no início, ele é pra você que tá aqui empenhado em fazer o seu planejamento de mudança e não deixar nada pra fora, que você é como eu, que quer resolver tudo, deixar tudo bonitinho. Então agora eu vou falar pra vocês as etapas que devem ser vistas no seu planejamento pós-mudança, depois que você chegou aqui em Portugal. Mas antes, eu quero te convidar a deixar o seu like no canal, se inscreva, porque, gente, olha o trabalho que dá isso. Eu tô aqui compartilhando com vocês toda a minha experiência, ajuda aqui a criação de conteúdo, porque tem muita informação sobre todo o processo de mudança que eu quero dividir com vocês, e com certeza essa interação me estimula aqui a trazer mais vídeos para vocês. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário se você está gostando do vídeo. Se você quer algum vídeo específico falando sobre alguma situação específica, tá bom? Faça isso aqui e me ajude. Obrigado! Agora indo para a primeira etapa da sua pós-mudança. Então, o que você vai precisar fazer? Atualizar os seus endereços. Então, você já chegou, já tem a sua casa, já tem o seu contrato de arrendamento. Então, vá lá, atualize a sua nova morada. No portal das finanças, que tem que ser feito. Na loja do cidadão, para quem tem cidadania. Então, faça essa atualização do seu endereço aqui em Portugal. Sinalize todo mundo que você chegou. É isso mesmo. Muitas pessoas que tiram o NIF de forma remota precisam de um representante fiscal, assim como eu precisei. Então, quando você atualiza o endereço para uma morada aqui em Portugal, você não precisa mais ter esse representante fiscal. Então, isso tem que ser feito para que aquela pessoa não seja mais o seu procurador. Muitas vezes eles cobram para isso. Então, corre lá, atualiza, para que você não tenha esse problema aqui também. Bom, e aqui também fica a recomendação para você ir atrás de toda aquela documentação que você não conseguiu solicitar ainda estando no Brasil. Por exemplo, o NIS, que é o número de segurança social. Se você não conseguiu tirar ele estando no Brasil, vai atrás disso agora também, porque sem isso provavelmente você não vai conseguir trabalhar. As empresas hoje elas podem tirar para você, mas nem todas querem. Você correr atrás do seu é mais garantido. Segundo ponto que você pode fazer aqui na sua pós-mudança, solicitar o seu médico de família. Ir atrás do seu número de utente com toda essa sua documentação, gente. Por isso que eu falo, é importante você vir de forma regular, porque você vai ter direito a tudo isso. Se você vem sem um visto de trabalho, se você vem sem uma mudança da CPLP, que também é possível, se você não tem ali um documento que formalize a sua regularização no país, você não consegue ter acesso, por exemplo, ao sistema básico de saúde. Se você já tem tudo certinho, se programou, documentação para vir de forma legal, então já vá ali, já solicite o seu médico de família. Por mais que você possa ter ali o número de utente, caso você tenha conseguido já vir com essa numeração, que é como se fosse o número do cartão do SUS no Brasil, você precisa ir até um centro de saúde e solicitar o seu médico de família, porque aí sim você vai conseguir agendar uma consulta, caso você queira lhe dar continuidade ou até mesmo iniciar algum tratamento. Se você chegar aqui, tiver um número de utente e não for atrás do médico de família, você só vai conseguir ter acesso ali ao serviço de pronto-socorro, o que é ótimo, né? Ou você vai ali conseguir algum encaixe numa consulta que ali tem essa disponibilidade para pessoas que não têm um médico de família específico. Não deixe de ir atrás, porque nem sempre os centros de saúde estão atribuindo novas pessoas aos médicos de família daquele centro de saúde. Então você já sabe ali aonde você vai morar, pesquise e entre em contato com os centros de saúde para entender se eles estão ou não atribuindo. É interessante que você consiga o mais próximo da sua residência, mas ele precisa ali estar no momento que ele está atribuindo pessoas novas, porque pode acontecer do seu centro de saúde mais próximo não estar atribuindo novas pessoas, e aí você vai precisar se locomover para um centro de saúde mais afastado. Mas é importante que você tenha, porque é sempre bom a gente fazer o acompanhamento médico. O terceiro ponto dessa sua fase pós-mudança é abrir uma conta no banco. É legal fazer isso no Brasil também. Então, se você tem cidadania, provavelmente você já vai conseguir abrir a sua conta no banco. Tem alguns bancos que tem no Brasil. Nós, por exemplo, fomos até o Banco Milênio e nós já abrimos a conta estando no Brasil. Mas caso você não consiga, não tem problema. Você pode ali ir até alguma agência também com toda a sua documentação, novamente reforçando a importância da documentação, ir até uma agência e solicitar a abertura de uma conta. Isso também é muito importante para você conseguir um emprego, porque eles pedem isso na documentação quando você vai ali no processo de contratação, tá bom? Nem todo mundo aceita pagar em dinheiro, então você precisa abrir uma conta no banco. Não menosprezem a importância disso, tá? É muito importante ter uma conta no banco aqui em Portugal. O quarto ponto é transferir a sua carta de habilitação aqui para Portugal. Não deixe para a última hora. Pega toda a sua documentação, vá até o IMT, solicite o agendamento. Você vai precisar fazer um exame médico e fazer todo o processo primeiro no portal, que aí eles vão te dar uma data e você vai
presencialmente, apresenta essa sua documentação e faz o processo de transcrição para cá. Lembrando que a sua CNH ela fica retida no IMT. Para você ter a sua carta de condução portuguesa, eles fazem essa troca. Faça isso dentro do prazo, já tire isso da frente, resolva nesses primeiros dias, recomendação. Que aí uma coisa a menos também para você se preocupar. O penúltimo tópico que eu quero trazer aqui para vocês é fazer a equivalência do diploma. Como eu disse lá atrás, se você é uma dessas profissões que precisam fazer a equivalência do diploma aqui em Portugal e ainda não começou a fazer o processo estando no Brasil, faça isso aqui em Portugal. É importante que você já dê andamento nisso, mesmo que você ainda não vá atuar na área, porque como eu disse, ele é um processo que demora uma média de 6 meses. Faça o seu processo de equivalência, não deixe de fazer isso, que é muito importante para sua profissão. O sexto e último tópico que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é: atualize seu currículo, faça o seu Europass, atualize seu LinkedIn e comece a procurar emprego. Aqui na Europa, eles usam bastante esse modelo de currículo Europass. Entra lá no site do Europass, tem todo o passo a passo para você deixar o seu currículo nesse formato. Faça uma carta de apresentação também, é bem legal. Muitos deles pedem, às vezes até foto e vídeo também, dependendo da vaga que você está se candidatando. São informações de mais-valia que podem ali te colocar à frente na seleção de um currículo. E boa sorte, vai procurar emprego, tem muitos sites como NetEmprego, Indeed, Talento.com, pesquisem na internet e comecem a procurar as vagas. E uma dica de ouro que eu vou dar aqui para vocês é: aqui em Portugal eles valorizam muito ainda as pessoas que levam fisicamente o currículo até os lugares. Principalmente se você, por exemplo, tiver ali acesso à empresa que você queira, ou à loja, por exemplo. Leve seu currículo, se apresente bem, se porte bem, com toda a documentação certinho, uma boa apresentação, ali é a grande chance de você conseguir um emprego. Eles estão precisando bastante aqui de mão de obra aqui em Portugal. Faça a sua parte, se organize, apresente o currículo no modelo europeu, atualize seu LinkedIn, faça uma carta de apresentação, se tudo isso vai te ajudar ali, te colocar na frente para conseguir se integrar aqui no mercado de trabalho em Portugal. Então é isso, gente. Esse foi o passo a passo que eu criei aqui para vocês para ajudar no planejamento de mudança. Esse mapa do planejamento de mudança de Portugal. Eu espero que isso ajude vocês, encoraje vocês a realizar aí todas as etapas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Eu quero fazer muito mais conteúdos e muito mais vídeos aqui para te ajudar nessa fase de mudança e também para mostrar um pouco mais sobre Portugal para vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!